Meus queridos, vamos nesta manhã então refletirmos um pouco a respeito das Escrituras. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Deixa ela aberta aí, é o texto que nós vamos ler. O tema nesta manhã é o abismo entre mente e coração. Irmãos, Mateus capítulo 13, como eu disse para os irmãos, o tema nesta manhã é o abismo entre mente e coração. E esse tema me veio, eu estava assistindo a última mensagem da semana passada, Bispo Alexandre, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, não é isso o tema? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E enquanto eu assisti a mensagem, eu não estava aqui presencialmente, eu assisti depois, e eu fiquei incomodado, fiquei muito incomodado. Por que eu fiquei incomodado? Porque ao ouvir aquela ministração, e você já deve ter percebido hoje, eu vi que muitas das coisas que estavam sendo ministradas ali já foram faladas várias vezes, né? Já foram tragas aqui várias vezes. E qual foi o meu incômodo? A mensagem do mesmo jeito? De jeito nenhum, porque a palavra do Senhor, ela sempre se renova. O incômodo foi comigo, no sentido de eu comecei a refletir e questionar a Deus, não questionar, mas perguntar a Deus: Senhor, por que eu sou tão lento de coração? Por que ao ouvir esta palavra ela faz tanto sentido na minha mente? Eu entendo, eu compreendo, eu sei em que direção que ele está indo. Quando o pastor começa ali a pegar de Adão e vai falando e vai trazendo, às vezes eu até sei para que versículo que vai, e faz tanto sentido dentro da minha mente, eu compreendo, e talvez até eu conseguiria pregar aqui a mesma palavra, mas ela parece que não desce para o meu coração, ela parece que não se torna real na minha vida, ela parece que não começa a fazer parte do meu ser, e aquilo me deixou irritado. Eu falei: Senhor, e aí eu me lembrei de um comentáriozinho. Eu tenho um bloquinho de nota no meu celular que eu fico às vezes escrevendo algumas frases, algumas coisas que eu acredito que eu preciso guardá-las, né? E teve uma aula aqui do curso de leitura, pastor Alexandre, na qual ele trouxe um pequeno trecho de um texto de Quincas Borbas, de Machado de Assis, na qual tem a seguinte frase: o que há de abismo entre espírito e coração, na qual se fala ali sobre um conflito ali do Rubião, protagonista, sobre uma luta interna, né, entre ele agir com a razão ou com a emoção, ele falar entre a razão e a emoção. Então o espírito seria a razão e o coração a emoção. E aí o livro tem essa pequena referência falando sobre o personagem nesse conflito entre razão e emoção. E aí me veio na mente, quando eu comecei a questionar por que essa palavra não faz parte do meu ser ainda, o que está faltando? E aí me veio isso: há um abismo entre a minha mente e o meu coração. Na Bíblia, muitas vezes, mente e coração é colocado como a mesma coisa, né? Mas hoje eu quero fazer essa diferenciação. Toda vez que eu falar mente, eu quero que você entenda como o raciocínio, o entendimento. Você entende o que eu estou falando agora? Você entende? É você compreender. É você, quando nós lemos um texto, você fala: sim, eu estou entendendo o texto que ele está lendo. Eu estou vendo as letras o O, o A, o B. Eu sei que está escrito abismo ali. Mas isso não quer dizer que aquela palavra, ou a ministração, ou a canção que nós cantamos, ou o recado que foi dado, ou o abraço que aconteceu quando você abraçou alguém, pegou na mão, você sentiu, os seus sentidos ali funcionaram. Você enxergou, você falou, o seu tato funcionou. Mas isso não quer dizer que aquele momento fez parte do teu ser. Isso não quer dizer que aquele abraço de alguma forma vai ficar na tua lembrança. Isso não quer dizer que aquela conversa no café de alguma forma mudou você. Se ela não chegou no seu coração, ela ficou na sua mente. Então mente, eu quero que você entenda como o intelecto, seu cérebro, seu pensamento, tudo bem? E coração, eu quero que você entenda como o seu ser.
o mais íntimo e o mais profundo de quem você é. Então hoje eu quero conversar com você sobre esse grande vale, esse grande obstáculo, esse grande abismo que existe entre você receber algo no seu intelecto, e ainda que o compreenda, e ainda que faça sentido, não quer dizer que aquilo irá começar a fazer parte do teu ser. E isso deve nos preocupar, a um ponto de que esse abismo precisa ser vencido, esse abismo precisa ser atravessado, porque para o bem existe um abismo entre a nossa mente e o coração, mas parece, irmãos, que para o mal existe um tobogã entre a nossa mente e o coração. Na hora que cai na mente, ele desce assim, liso, e cai lá no coração. E aí, para tirar de lá, tem que ter um guindaste para sair de lá. Os irmãos estão compreendendo? Então, às vezes, o mal ele vem na mente, ele desce suave para o coração, mas o bem parece que tem um abismo intransponível para ele passar para o outro lado. E será que é? Talvez seja, mas vamos refletir sobre isso nessa noite. Nessa noite não, nessa manhã, né? Eu já estou querendo ficar aqui com os irmãos mais tempo. Dependendo, a gente faz uma vigília, né, pastor José? Meus queridos, Mateus 13, vamos ler um texto? E eu quero que você vá acompanhando junto comigo. Esse texto nós vamos começar a ler a partir do verso 10. No início da reunião foi feita uma leitura de um pequeno trecho, mas eu quero ir lendo com você e refletindo a respeito dessas palavras que Jesus nos traz aqui. Em Mateus 13 nós vemos a chamada parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, muito famosa. E aí no início do capítulo 13 o Senhor ele conta a parábola, né? O semeador saiu a semear e parte da semente caiu no caminho, vieram as aves e comeram, outra caiu no terreno, não conseguiu fazer raiz, logo ela cresceu rapidamente, mas sem raiz veio o sol, secou. Uma outra caiu no meio dos espinhos, ela também cresceu, mas os espinhos sufocaram, e uma última caiu numa boa terra. Isso aí foi o que Jesus falou, em resumo para eles. Quando o Senhor ele se retira ali da multidão para ficar apenas com os discípulos, eles fazem essa seguinte questão. 13:10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Essa foi a primeira questão deles. Por que o Senhor fala para eles dessa forma? Nos parece, irmãos, que o questionamento era: por que o Senhor fala difícil? Por que o Senhor está dificultando as coisas? Às vezes vem alguém aqui no De Volta à Palavra a primeira vez e fala: por que esse ministério prega difícil? O irmão Pedro falou assim sobre uns temas, né, diferentes. Nossa, mas é uns temas assim. Por quê? As pessoas às vezes estão esperando sempre, e me parece aqui que eles também estavam esperando, um ensino semelhante ao que eles sempre tinham. E qual era o ensino que eles sempre tinham? Ensino de dogmas e leis. Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Já teve uma pessoa que ela chegou em mim e ela disse: esse ministério que você faz parte aí, não fala de pecado. Irmãos, todo domingo está falando de pecado aqui. Todo domingo nós estamos falando sobre ego. Todo domingo nós estamos falando sobre estarmos, o risco de estarmos longe do alvo, dispersos do alvo que é Cristo. Do quanto precisamos ser curados dessa doença chamada pecado. Como que não fala de pecado? Mas alguém queria uma lista. Alguém queria 10 mandamentos. Ou que seja 60. Mas que fosse escrito. E que alguém dissesse: pode por aqui ou não pode por ali. Mas como uma palavra que diz que o Espírito Santo está dentro de nós para conduzir a tua vida, vai dizer que um pedaço de papel é que vai conduzir melhor do que o Espírito? Nós cremos na condução do Espírito Santo, você crê? Para isso nós clamamos a presença do Senhor, para isso nós estamos em retorno ao Pai, para sermos guiados. Então, os discípulos ficaram perguntando: por que o Senhor fala por parábolas? Porque parece que eles perceberam que ninguém estava entendendo bem.
E aí o problema está com quem? Está com Jesus. O Senhor precisa mudar a sua linguagem. Os jovens não entendem essa palavra. Os irmãos mais velhos não conseguem compreender. Quem não tem faculdade não entende. Quem não tem ensino médio não vai saber. Quem não sabe ler não consegue absorver. Pelo contrário, irmãos. O propósito de Cristo nunca foi complicar. O propósito de Cristo sempre foi com que a palavra, ela fosse uma semente. Então, se é semente, Cristo ele nunca trouxe a planta inteira. Cristo nunca trouxe o fruto. Às vezes as pessoas elas querem o fruto, receber o fruto. Cristo sempre nos trouxe semente, para que aquilo que Ele nos deu seja colocado em nosso ser, cresça e dê fruto. Então toda a palavra de Cristo é semente para o nosso ser, sempre. E então o Senhor ele diz, ao que respondeu, porque a vós, dizendo aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E aí a gente entra no problema. Quer dizer então que tem gente que pode entender e tem gente que não pode, porque Deus decidiu isso? Jesus falou, a vocês é dado conhecer, mas a eles não. Mas por quê? Porque vocês são amiguinho dele? Está no grupinho de Jesus, ele vai falar para vocês. Os outros ele fica escondendo as coisas. Para os outros ele fica enganando, criando historinha. Não, irmãos. Não existe nenhuma predisposição de Deus de dizer que a você vai ser negado algum conhecimento, de maneira nenhuma. A verdade, ela está aí. A verdade é Cristo, e Cristo veio ao mundo. A verdade está aí. Mas por que então a uns é permitido, é dado conhecer, e a outros não? Isso não é uma questão de Deus, isso é uma questão do homem. Já já nós vamos ver por quê. E aí Cristo, ele fala um pouco mais, dizendo, ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí você fica mais triste ainda, que você fala, meu Deus, até o que tem vai ser tirado desse que não tem? Ele já não tem, e o que ele acha que tem, vai ser tirado? Mas a pergunta é, tem o quê, irmãos? Quem tem o quê? Tem conhecimento? Tem leitura? Tem sabedoria? Tem revelação? Ao que tem revelação vai ter dado mais revelação. E o que não tem revelação nenhuma não vai ser dado nada. Ao que tem o quê, irmãos? É nesse ponto que o Senhor ele vai conduzindo. E eu gosto muito desse texto, irmãos. Ele me parece muito com João capítulo 6, que Jesus ele vem falando sobre carne, sangue, depois ele vem falando sobre pão, aí daqui a pouco ele fala sobre as minhas palavras. Então ele vai explicando pouco a pouco, e aqui eu vejo esse mesmo sentido, o Senhor ele mostrando pouco a pouco, tentando chegar numa explicação. Irmãos, eu estou lendo bastante aqui os textos, eu gostaria que você tivesse essa paciência, porque eu quero que você realmente acompanhe junto comigo, amém? Por isso, verso 13, eu lhes falo por parábolas. Por quê? Então o Senhor ele vai trazer aqui uma resposta para eles. Vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Para. Jesus ele está começando a dizer, olha, eu estou falando com eles dessa forma, porque eles vendo, eles não veem. Eles ouvindo, eles não estão ouvindo. Eles não estão entendendo, e o entender aqui é com o coração, não é com o intelecto. Lembra que eu te falei da minha questão com a mensagem do domingo passado? Porque será que eu estava vendo e não estou vendo? Será que eu estava ouvindo e não estou realmente ouvindo? Sabe por quê, irmãos? Porque quando as pessoas elas querem leis que te digam o que ela deve fazer ou não, não quer dizer que essa pessoa ela vai fazer porque aquilo faz parte do ser dela. Por exemplo, você aprende que você tem que andar com cinto de segurança. Tem a lei. E a lei ela ainda te pune para que você
mesmo indo contra a lei e falando isso é besteira, você se sinta pelo menos coagido de falar, eu não vou pagar essa multa, é melhor eu colocar o cinto. Agora, isso muda o coração de alguém? Você vai ver alguém defendendo o uso de cinto de segurança por causa da lei? Alguém dizendo, não, tem que usar cinto de segurança porque é o correto, porque eu não acreditava em cinto de segurança até o dia que o governo determinou a lei e disse que eu receberia uma multa por causa desse cinto. Aí eu acreditei. Aí eu vi que essa era a diferença da sociedade. Não. Ou o sinal de trânsito. Amarelo significa o quê? Avance. Significa o quê? Atenção. Você tem que fazer o quê quando fica amarelo? Fazer o quê? Reduzir? E o que você faz? O que você faz, irmão? Você está dentro da igreja. Você acelera. Você acelera. E que eu sei. E de vez em quando metade do carro ainda está aqui, já deu vermelho. Aí você fica assim, tinha câmera? Você viu algum flash aí? Piscou alguma coisa? Deus está me dando revelação nessa manhã, irmãos. Som dos corações. Então a lei, ou seja, presta atenção, ninguém disse lá no Detran, contou uma parábola para você, uma história, dizendo havia 3 porquinhos, um deles, não, disseram, a lei é o seguinte, vermelho é isso, amarelo é isso, verde é isso, você entendeu? Marca na prova, e se você errar na prova, você não tira a carteira, então acerta, faz igual a gente falou. Isso mudou teu coração? Isso faz você ser um defensor dessa lei? Agora, no dia, possivelmente, que tem gente que nem assim muda, mas talvez no dia que você ultrapassar um sinal assim, e pegar um outro carro, pegar um ciclista, uma criança, aí talvez, este momento te faça mudar. Mas não foi a lei, foi a circunstância, foi a vida te mudou. Então, irmãos, Jesus estava dizendo, este povo que está ouvindo, eu estou falando com eles por parábolas, porque eles veem, mas eles não veem. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nessa situação? Quantas mensagens você já viu no YouTube deste ministério? Quantos cultos você já veio? E às vezes você está vendo, mas não está vendo. Você ouve uma mensagem como na semana passada, dizendo que o Senhor está edificando a igreja, e eu vi, através do vídeo, na verdade eu ouvi, os irmãos aplaudindo e dizendo glória a Deus, ou seja, foi um momento muito impactante. Agora, quando saímos daqui, você continua vendo o evangelho acontecendo? Quando se diz que o Senhor está edificando, e você fala, isso mesmo, Ele está edificando, como eu estava ontem na casa dos irmãos, o irmão Moura falou assim, olha, aos trancos e barrancos, mas a gente está chegando lá. E eu falei, irmão, eu gostei da palavra, porque às vezes nós estamos assim, aos trancos e barrancos, mas você está indo. Mas quando você sai daqui, você sai com essa promessa, essa certeza de que o Senhor está edificando a igreja. Quando você olha para você está vendo isso? Quando você olha ao seu redor, você continua com essa esperança? Nossa, meu Deus, o mundo está difícil, mas o Senhor está edificando. Ou você fala assim, não, o mundo está de mal a pior, vai acabar, vai tudo para o inferno. Se a palavra que você está ouvindo não está descendo para o teu coração, ela fica só aqui no intelecto. Você entendeu, você leu os versículos, tudo fez sentido na linhagem. Você, das 10 da manhã ao meio-dia, você ouviu tudo sem piscar. Mas não quer dizer que aquilo desceu para o nosso coração, porque precisa romper um abismo que nos atrapalha. Então, o Senhor, Ele vai trazer a resposta por que alguns recebem, como Ele disse, a uns é dado conhecer, a outros não é dado conhecer. A vocês foi dado, a eles não. Por quê? Verso 14 vai nos dizer, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Os irmãos digam, por quê? Aqui é porque resposta. Porque o coração deste povo está
endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Então, por que que a eles não é dado conhecer? Porque o coração deles está endurecido. Por que que a eles não é dado conhecer? Porque os ouvidos dele ouviram com mau grado. Por que que a eles não é dado conhecer? Porque fecharam os olhos para não perceber. Então, a quem é dado conhecer? A quem tem desejo, a quem tem vontade, a quem quer conhecer, a quem está pedindo. Quem pede, recebe. Ao que bate, se abre. E ao que busca, encontra. Essa é a promessa. Então, a diferença está, não que vai ter alguns aqui que vão ouvir, alguns vai ser revelado, porque Deus ele quer isso. Porque Deus, desde o seu princípio, desde antes de você nascer, Ele determinou que você não ia entender nada. Não, irmãos. Isso está dentro do teu ser. Isso é romper o abismo que impede o teu coração de receber a boa semente da palavra de Deus enxertada dentro do teu ser. Não dentro do teu ouvido. Não diante dos teus olhos. Não apenas na sua mente, numa literatura, numa teologia, numa filosofia, mas algo que faça parte de você. Então, Jesus disse, eles não estão conhecendo, porque o coração deles está endurecido. E que o Senhor nos ajude, irmãos, porque mesmo com o coração endurecido, aí você fala, Jantos, então quer dizer que o Senhor não vai cumprir o propósito dele? Vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque ele, irmão, ele é o martelo que ele esmiuça penha. A palavra do Senhor, ele quebra o coração mais duro. Mas aí eu te pergunto, você vai fazer isso? Você vai resistir? Nós cantamos uma canção aqui, quem sou eu? Quem sabe, me lembra da letra, cadê os músicos? Quem sou eu para ir contra o teu poder? Como é que é? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Repita comigo, tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Aí eu vou ficar desafiando Deus, falando assim, meu coração está duro, mas pode vir que eu quero ver se o Senhor quebra. Ô irmão, toma outro rumo. Toma outro rumo. O Senhor é um Deus de amor e Ele virá com amor, mas vai ser quebrado o coração. Vai. Mas existe um outro caminho. Porque o Senhor, Ele disse aqui, coração está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder. O Senhor, Ele tem um motivo, Ele tem um formato, algo que Ele queria fazer. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Coloca isso aí para mim na tela, por favor, Henrique. O Senhor, Ele tem um plano. O Senhor, Ele tem um jeito dele agir em nossa vida. Coloca aquele triângulozinho, aquele funilzinho. Olha lá. Este é um processo que o Senhor, Ele quer fazer dentro de nós. Primeiro nós vemos. Primeiro ato é ver. O segundo é o quê, irmãos? Ouvir. Depois é entender com o coração. Depois é converter-se. Depois ser curado. O problema, vocês estão vendo a linhazinha vermelha depois de ouvir? Nós paramos aí. Nós vemos e ouvimos com o entendimento, mas nós não entendemos com o coração. E aí, se nós não entendemos com o coração, o que acontece? Nós também não convertemos. Nós não mudamos o nosso caminho. Nós continuamos insistindo na mesma ideia, do mesmo jeito, da mesma forma. E se a gente não converte o caminho, se a gente não muda a rota, também não somos curados. Isso, irmãos, não que o Senhor ele não tenha poder para fazer, mas lembra do que eu disse, que Ele coloca em nós semente para que essa semente ela cresça? E aí nós vamos daqui a pouco para a segunda parte. O que acontece com essa semente? Ou seja, o Senhor ele não virá diretamente com a cura no seu coração. Senhor, eu quero ser curado. Sim, então seja convertido. Muda a tua rota e você vai ser curado.
Senhor, então eu quero converter. Então receba com o coração a palavra. Senhor, então eu quero receber com o coração a palavra. Então ouça com os ouvidos do teu coração e veja com os seus olhos de fé. Vai lá no início, como você está recebendo. Começa a questionar daí, como você está recebendo. E deixa o Senhor ir trabalhando dentro do teu ser. Amém, irmãos? E já no 16 ele fala então para os discípulos: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, as outras pessoas estão vendo sem ver, estão ouvindo sem ouvir. Vocês que estão aqui, estão vendo e estão ouvindo. Por isso que vocês estão recebendo. E mesmo assim, como o Senhor é tão misericordioso e tão bondoso, Jesus ele não encerra o assunto aqui, deixando a parábola no ar, dizendo: olha, vocês veem, vocês ouvem, agora entendam o que eu quis dizer. Não, ele ainda explica para eles. Ele ainda vai trazer a verdade a eles, que é o que ele faz conosco. Por isso, irmãos, que nós, quando eu falei sobre a mensagem da semana passada, que eu já ouvi o mesmo assunto outras vezes, é porque o Senhor tem misericórdia de nós. Por isso que ele fica trazendo para nós uma palavra renovada, e que quando você observa e diz: poxa, o Senhor já tem falado isso comigo, o Senhor já tem falado. Se os irmãos prestarem atenção, as últimas mensagens do ministério estão sempre nos conduzindo numa direção. Estão sempre nos conduzindo numa direção. Ou seja, o Senhor ele vai nos mostrando o caminho, e às vezes a gente fica meio parado, e assim, fala: e aí, será que eu vou? Será que eu não vou? Irmão, anda no caminho, irmão. E aí, eu que gosto de voz da verdade, eu digo para você: às vezes de joelho, às vezes em pé. Caminha não por vista, caminha pela fé. Pega isso, desceu no teu coração isso aí? Pulou o abismo? Guarda lá no seu coração. Irmão, às vezes de joelho, às vezes de pé, nem todo dia é um bom dia. Café com Deus Pai, aí você fica lá, né? Café com Deus Pai. E aí, de vez em quando, o café está amargo. Tem açúcar. Às vezes você olha e fala: o café está caro, hoje não vai ter café não, hoje vai ser leite. Hoje vai ser um suquinho só, não vai dar para tomar café. Irmãos, todos os dias é essa a nossa caminhada. Os irmãos estão entendendo até aqui? E é interessante, irmãos, que se os irmãos observarem na leitura desse texto, e Jesus ele faz isso muitas vezes, o Senhor ele traz vários textos, várias parábolas, vários ensinamentos que são o mesmo ensinamento. Você já observou isso? Às vezes nós ficamos tentando pegar parábolas e as histórias como se fossem coisas diferentes, e muitas vezes o Senhor ele está falando a mesma coisa. Depois que ele explica para eles essa questão de ver e ouvir, ele vai falar então sobre a semente. Ele vai explicar a parábola que ele tinha contado. E então ele diz, no versículo de número 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Compreender é no coração, tá, irmãos? Não é aqui. Não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Isso aqui é um dos abismos que impedem a palavra de chegar aos nossos ouvidos e ir ao nosso coração. É o abismo do esquecimento. A palavra fica no meio do caminho. Ela não consegue realmente chegar no teu coração. Ela, realmente você observa e você ouve, e ela não faz muito sentido para a tua vida. Você olha assim e fala: não sei nem porquê. Ela fica para lá. É mais uma mensagem, é mais um domingo, é mais um texto que eu li na minha casa, porque todos os dias de manhã eu tenho o hábito de ler um versículo. E parece que se você não lê esse versículo, você está pecando contra Deus. Então você permanece no hábito. Você lê. Mas se eu te perguntar, como eu perguntei ontem eu falando com os jovens, e eu falei: quem aqui entrou no TikTok? Deixa eu ver os irmãos. Quem entrou no TikTok ontem? Ninguém. Esses irmãos é uma benção. Alguém aqui acessou o TikTok ontem? Levanta a mão. Alto, não tenha vergonha não. Alguém aqui abriu o Instagram ontem? Levanta a mão. Ah, vocês gostam de Instagram, né?
Entendi. É porque TikTok é coisa dos jovens, né? TikTok é coisa dos jovens. Aí, olhando pela cara dos irmãos, pela idade assim, dá pra ver que vocês estão todos no Instagram mesmo. Alguém aqui acessou o Facebook ontem? Tem alguns ainda que vão. Deixa eu te perguntar. Me diz aí uma coisa que você lembra que você viu ontem lá. Aí ontem uns dos jovens falou assim, gatinhos. Eu falei, gatinho é toda hora, não parece. Então nem vale, né? Mas por que isso, irmãos? Não estou falando sobre usar ou não usar redes sociais. Eu estou falando o seguinte, como nós vemos muita coisa ao mesmo tempo, coisa de 30 segundos, de 45 segundos, você dá uma risada, ou você vê uma notícia, você, nossa, que coisa séria, e você já pula para o próximo e vida que segue. A nossa vida hoje, ela é tudo muito rápido. Nós guardamos pouco as coisas. E às vezes, irmãos, estamos fazendo isso também com aquilo que está sendo ministrado ao nosso coração. É mais uma mensagem, é mais um vídeo no YouTube. Eu não sei nem quantos vídeos no YouTube tem de Volta à Palavra. Tem muito, irmão. Tem muito. Porque enquanto algumas igrejas começaram a filmar as coisas da pandemia para cá, o Devap já filmava, ó. Então tem muita coisa lá. E às vezes nós temos a mensagem da semana. É a mensagem da semana. E como eu te falei, irmãos, como eu falei a vocês, as mensagens estão sempre conectadas umas com as outras. Existe o Espírito de Deus que está nos conduzindo. Existe uma mensagem maior, um transformar maior que o Senhor está fazendo. Só que às vezes nós estamos fazendo isso aqui, ó, deixando a semente no meio do caminho. Ela não chega no coração. A terra é o teu coração, ela não chega lá. Existe uma outra semente que Jesus falou aqui, que é do verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse daqui eu considero que é um abismo que não me deixa tornar um com a palavra. Por quê? É uma plantinha que ela nasce no solo rochoso, e Jesus falou, ela não tem raiz. A raiz dela é muito fraca. Já viu essas plantinhas que às dente de leão, umas outras que você puxa assim, você faz isso aqui, ela sai. Agora uma raiz profunda, se você observar, ela praticamente é uma com a terra. Você não consegue tirar uma raiz profunda sem tirar a terra junto. Você não consegue arrancar ela. Dependendo do tamanho da árvore, você precisa de uma retroescavadeira, você precisa de alguma coisa para ir lá embaixo, lá no fundo, e arrancar um monte de terra junto com a raiz. Então, quando nós não nos tornamos um com a palavra, quando a raiz ela não vai tão profundo que, se necessário for retirar aquela palavra, um pedaço do teu coração vai junto, ela sai muito fácil. Como disse Jesus aqui, qualquer angústia, qualquer perseguição, ela te escandaliza. Você não consegue continuar com aquela palavra. Você fica até animado. Nossa, que mensagem maravilhosa. Que coisa linda. Mas, na primeira segunda-feira, aquilo já não funciona, parece. Você já abre mão daquilo ali. Não há nenhuma resistência para que aquela palavra faça parte do teu ser. E isso, irmãos, acontece como? Com o teu esforço? Não, irmãos, é com oração. É pedindo, Senhor, me ajuda. Eu quero receber essa palavra como verdade na minha vida. Eu quero receber essa palavra como parte do meu ser. E daí que vem a tua percepção. Por isso Jesus falou, tem olhos e não veem. Nós temos que ter olhos para ver. É olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, eu observo a minha vida e eu estou vendo que sim, eu estou absorvendo, eu estou aprendendo, mas ainda não está fazendo parte. Me ajuda, Senhor, eu estou percebendo isso. Eu estou confessando ao Senhor esta minha dificuldade. Ah, irmãos, um coração sincero o Senhor não rejeitará. Isso já foi escrito. Um coração sincero, irmãos, Ele não rejeitará. Um coração quebrantado, Ele não rejeitará. Então daí vem a nossa oração. Senhor, ajuda-me. Eu não estou sendo um com a palavra. Ela está ficando nesse abismo e não está ficando firme no meu coração. Tem uma outra forma também. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas
sufocam a palavra e fica infrutífera. Para mim, esse é o abismo que pega a maioria de nós, eu acho. É o abismo da semente, que ela não funciona na vida real. É tudo muito bonito, espiritualmente. O plano de Deus para a sua vida, para a igreja, de redenção, de transformação, todos são filhos de Deus. E tudo isso que você escuta aqui, você faz querigma, você vem na quarta-feira, e você ouve aqui todo domingo, depois você chega em casa e assiste de novo. Só que às vezes essa palavra parece que na vida real ela não está funcionando. Na vida real, nós não conseguimos fazer com que ela seja verdade em nós. Porque o nosso problema de verdade é dinheiro. Porque o nosso problema de verdade é trabalhar e construir riqueza. Nosso problema de verdade é ter patrimônio. E para chegar lá, tem várias formas. Eu preciso estudar muito, ou eu preciso trabalhar muito, ou eu preciso deixar minha família um pouco de lado, pelo menos 1 ano. Os coaches gostam de falar isso. Você quer ser rico? Você quer ser próspero? Sua família vai ter que entender, você vai ter que passar pelo menos 1 ano sem dar atenção para isso, para que você gere riqueza. Engraçado, tem gente trabalhando de 6 da manhã até as 20 horas, os filhos já cresceu e essa pessoa não conseguiu, né? Ainda. E às vezes nós vamos pegando tudo como verdade. Irmãos, eu trabalho com marketing. E esses dias eu falei com a minha esposa. Eu fiquei preocupado. Eu acho que o Senhor estava me fazendo os olhos verem, né? Talvez no estádio já estava vendo. E eu fiquei preocupado que eu disse para ela, eu falei, amor, como eu trabalho fazendo as pessoas ganharem dinheiro, porque o marketing é isso, né? Você faz uma propaganda para a pessoa vender mais. Então, quando os clientes não estão vendendo bem, o meu telefone toca. Fala, não está dando certo o negócio. Mexe aí nos trem, faz uma outra campanha, tem que ser mais criativo para ver se eu vendo mais, que esse mês foi fraco. E aí, irmãos, as minhas redes sociais, elas têm muito dessas coisas, né? É muito voltado para isso. As coisas que eu vejo, para tentar pegar uma dica de alguém, alguma coisa, uma novidade que está acontecendo no Google, uma novidade que está acontecendo no Instagram. Irmãos, e chega para mim gente o tempo todo, para ser rico. Você quer ser rico? Ganhar dinheiro? Se sua empresa não vende 500 mil, você está cometendo esse erro, isso aqui, outro, e é dinheiro, como que eu mudei minha mentalidade de pobre para ser rico, e como e tal, e vai. Eu falei para ela, amor, muitas vezes, o que eu vejo aqui, e eu olho e digo, poxa, faz sentido, né? Faz sentido essa palavra que essa pessoa está falando. Que interessante isso aqui. Será que eu sou pobre porque eu não sigo isso aqui? Né? Será que meus clientes não estão vendendo bem porque eles não seguem isso aqui? E eu falei para ela, amor, eu preciso orar para que no meio desse conflito a palavra de Deus seja a verdade suprema na minha vida. Porque não adianta eu ouvir uma palavra todos os domingos, eu meditar na palavra durante a semana, para quando eu abrir um TikTok, um Instagram, ele derrubar tudo aquilo que o Senhor ele colocou dentro do meu coração. Não estou pregando aqui contra nada que não seja o teu interior, a mudança do teu interior e a visão que você deve ter a respeito da Escritura. Porque senão, como disse Jesus aqui, a fascinação das riquezas sufocam a palavra que está sendo enxertada em nós. Precisamos refletir sobre isso. Quem é esse Jesus? Que já teve pastores que já desistiram do Jesus da Bíblia e pregam Jesus milionário, Jesus rico. Pregam Jesus do dinheiro. Mas não é nesse caminho que nós estamos, irmãos, não é nesse. Então precisamos prestar atenção para aonde os nossos olhos estão olhando e que tipo de verdade realmente está ficando no nosso coração. Porque às vezes a verdade verdadeira, vou usar esse termo, a verdade verdadeira, ela não fica no nosso coração. E a verdade falsa, às vezes, se torna uma coisa tão profunda dentro do nosso ser. E aquilo que é realmente real é sufocado pelas situações. Os irmãos podem dizer amém? Irmãos, é difícil, eu sei. Deus falou comigo primeiro antes de falar com você. Tá? Então, nós vemos no mundo, irmãos, que como tudo é muito rápido e como todo mundo é visto, você está sempre se comparando a alguém. Tem alguém que fala melhor do que você, tem alguém que está ganhando mais do que você, tem alguém que está vendendo mais do que você, tem alguém que é mais esperto que você, tem alguém com 25 anos que é milionário, que tem casa, que tem carro, e aí você fala, poxa, estou chegando nos 50, essas coisas ainda não consegui nada, numa casinha, meu carro ainda é a prestação, e o outro está virando. Irmãos,
não caia na mentira. Calma, calma, fica com Cristo. Nosso processo aqui nessa terra é de redenção. Independente do quanto você vai ter na sua vida, é redenção o que o Senhor ele está fazendo. Fica no caminho certo. Se deu bem, irmão, glória a Deus. Oferte, ajuda a igreja, abençoa os irmãos que têm menos, dá uma oferta lá no JC. Se está difícil, irmão, creia em Deus, seja humilde, continua trabalhando e saiba que a obra que o Senhor está fazendo não é na tua casa, no teu carro, na tua carteira, é no teu coração. E é esse o nosso desejo, e é isso que nós buscamos. Não deixa os espinhos sufocar essa semente. Amém, queridos? Mas não cabia a mensagem não, tá? Vamos continuar. Aí o Senhor ele continua falando sobre semente, né? E aí ele vem dizendo sobre um homem que plantou a semente de trigo, aí veio o inimigo e plantou o que? O joio. E aí aqueles trabalhadores disseram o seguinte: Senhor, deixa-nos arrancar o joio. E ele disse: não, deixa crescer junto, porque senão às vezes você vai arrancar o joio, você arranca o trigo também. Então deixa, no final de tudo, será separado o joio do trigo. E muitas vezes, nós sempre ouvimos essa palavra, sempre pensando em alguém, né? Dizendo que tem um irmão que é trigo, tem outro irmão que é joio. A gente só joga isso para as pessoas. Mas eu estou falando é de dentro do teu ser. Irmão, o trigo, a boa semente está sempre sendo plantada no teu coração. Mas enquanto ela está sendo plantada, joio também está sendo plantado. E às vezes nós ficamos: Senhor, arranca isso do meu coração. Não, irmão, vai crescer junto aí, vai. A gente não vai sair desse mundo, das coisas, a gente não vai parar de ver as coisas que acontecem aqui, o mal, está aí também. No final, tudo vai ser separado. Mas é importante, irmãos, a preocupação daquele senhor era com o trigo. Ele falou: não arranca o joio para o trigo não sair junto. Tem pessoas, irmãos, que se afastaram do caminho de Deus justamente porque ela tentou arrancar o joio. Ela quis ser tão pura, ela quis ser tão santa. Ela olhou e falou: não tem igreja nenhuma que preste, não tem igreja nenhuma que dá certo, não tem pessoa nenhuma sincera, não tem pregador nenhum que seja honesto. E aí ela ficou tentando arrancar o joio, ela arrancou também o quê? O trigo. A boa mensagem no coração dela, aquilo que lhe dava saúde, aquilo que lhe dava acalento, aquilo que consolava ela na angústia. Não vá por esse caminho, irmão. E se você experimentou isso, ainda tem trigo dentro do teu ser, deixa o trigo crescer em nome de Jesus. Fica firme nos caminhos do Senhor. Aos irmãos que estão online, fica firme no caminho do Senhor. Talvez você já saiu decepcionado com tudo que foi igreja. Irmão, fica firme na palavra, na verdade que é Cristo Jesus. E saiba que as igrejas são imperfeitas, mas existe sim sinceridade no povo do Senhor. Existe. Considera, pondera, observa as coisas. E isso é uma das coisas que eu mais amo aqui no Devap. É essa certeza de que nenhum de nós está pleno nem perfeito em nada. Isso me dá um consolo tão grande. Porque tem um texto lá em Isaías que diz que o Senhor, Ele traria um caminho santo e justo. Um caminho onde o justo andaria por ele. E é dito no fim desse versículo que até o louco não erraria o caminho. E eu falei assim: se nem os doidos estão errando, eu vou chegar lá. Em nome de Jesus, vai dar certo. Vai dar certo, irmão, amém? Vai dar certo para você também. Ainda que você seja meio piruleiro, assim, vai dar certo. Né? Vai dar certo. Nem os loucos errarão o caminho, graças a Deus. Amém? Você crê, irmão? Ai. Aí quando você vê aquele irmão meio esquisitinho, você fala: não, esse irmão é diferente, né? Esse negócio, vai para ele, vai dar certo também. Ele não precisa ser igual a você, não. Vai dar certo para ele também. Para os bonitos, para os feios, né? Para os gordinhos, para os que estão com shape, vai dar certo também. Amém, irmão Marcinho? Em nome de Jesus. Hoje eu fui botar uma camisa, irmão Marcinho, eu falei: essa daqui eu não vou não. Essa aqui não. Minha esposa olhou e falou: essa não, amor. Tá? Tira aí.
Aí nós temos que usar preto mesmo, porque aí o pessoal fala que preto emagrece, né? Aí a gente fica... Graças a Deus, mas não é sobre mim não, irmão, é sobre nós. E aí o Senhor, ele continua dizendo, a gente não está lendo o texto, mas ele continua falando das parábolas. Aí ele fala sobre o grão de mostarda. Está vendo que ele continua falando sobre semente o tempo todo. Aí ele vai lá para o grão de mostarda, ele continua falando. E ele diz, olha, o grão de mostarda é a menor das sementes. Mas quando ela cresce, é dito que um homem ele plantou no seu campo a semente da mostarda, e quando ela cresce, é a da maior das hortaliças, se faz árvores, de modo que até as aves do céu se aninham nos seus ramos. Ou seja, nós vemos aqui uma pequena semente que ela faz o quê? Ela cresce. Ela toma espaço. Então, nessa nossa luta entre a nossa mente e o nosso coração, essa semente que vai ser enxertada no teu coração, ela vai fazer o quê? Ela tem que crescer, ela tem que tomar espaço dentro do teu ser. Este é o propósito de Deus. Então, quando essa semente ela não toma espaço, significa que ela caiu no abismo, significa que ela não chegou onde ela tinha que chegar. Então, irmãos, o propósito de Deus é esse, que essa pequena semente, essa pequena palavra no nosso ser, ela tome espaço. E é pequena não no sentido de que o Senhor ele não tenha poder. É pequena no sentido da nossa capacidade, porque se o Senhor trouxesse tudo, o que Ele é, nós não suportaríamos. Por isso que nós aprendemos, conhecemos e prosseguimos em conhecer. E assim será eternamente, porque um Deus infinito não pode ser compreendido. Então recebemos pequenas sementes, pequenas porções, mas que cada uma delas cresça. E aí, para finalizar essa parte da semente, o Senhor ele fala ainda sobre trigo. Ele diz, olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou o fermento e colocou em 3 partes de farinha até que tudo fosse levedado, até que tudo crescesse. É a mesma ideia da semente da mostarda. Ou seja, o objetivo é que a palavra em nós, ela tome conta do nosso ser. Irmão, deixa essa palavra crescer dentro do teu ser, deixa ela tomar conta, deixa ela te encher por completo, deixa que essa palavra seja os teus olhos, deixa que essa palavra seja a tua boca, o teu entendimento, deixa que essa palavra seja a tua forma de agir, de pensar e de se pôr no mundo. Essa semente está aí, ela precisa crescer. Ela foi colocada em 3 medidas de farinha, corpo, alma e espírito. O Senhor, Ele quer você pleno em corpo, alma e espírito. Essa palavra aqui não é só para que você aqui se sinta um pouco mais crente, é para ela mudar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. É para te mudar por completo, mas ela precisa crescer dentro do nosso ser. Amém, queridos? O reino cresce em nós, mas Satanás também cresce. Eu achei engraçado, interessante essa expressão, Satanás também cresce. O pastor Alexandre falou isso, eu acho, no último estudo de quarta-feira, falando sobre a serpente, né? E o grande dragão, lá no final em Apocalipse, dizendo que é a mesma coisa, e mostrando esse crescimento na mente das pessoas, no ser das pessoas. Não é que o diabo, que as pessoas ficam pensando no diabo, naquele serzinho feio demais, ele está ficando grandão, não. Assim como o corpo de Cristo e o reino dos céus, ele cresce em nós, o império das trevas também cresce nas pessoas. E é aí então que é a diferença, o que é que está crescendo. Como eu falei, se a semente vem no nosso coração e ela não cresce, outra coisa está crescendo. Se o trigo não cresce, está crescendo joio. Alguma coisa cresce, porque teu coração é fértil. Então é daí que vem, os olhos têm que ver de verdade, os ouvidos têm que ouvir de verdade. Eu quero, irmãos, nessa manhã, criar em você essa disposição do teu coração, de dizer, eu quero isso sim, eu desejo isso sim. Amém? Eu desejo, Senhor, porque aquele que tem, lhe será dado. Aquele que tem desejo, vai ser dado. E aquele que não tem? Até o que ele acha que tem, vai ser tirado. Até aquele dogmazinho que você era tão apegado, quando tirar de você, você vai ficar sem saber o que fazer. Aquela tradição que você tinha, aquele costume, aquele preconceito. Aí quando tira de você, você não sabe o que fazer da vida. Preencha tudo com a palavra da verdade, Cristo Jesus. Amém? Ué, já é 11h40? Meu Deus do céu. Irmãos,
Vamos lá. Mateus 15, verso 8, vai nos falar uma coisa. Antes disso, eu quero ler algo com você. Deixa aí Mateus 15 aberto. Quem esteve aqui no JC do mês passado vai saber o que eu estou falando agora. Quem aqui gosta de oração? Levanta a mão. Oração. Quem aqui recebe oração no WhatsApp? Levanta a mão. Sim, às vezes chega uma oração de alguém, né? Uns negócios. Tem gente que entra no YouTube e procura. A oração do JC nas segundas-feiras é uma benção. Vou trazer uma oração aqui para vocês. Seguinte oração. Senhor meu Deus, hoje eu venho diante de Ti, do jeito que eu estou, com meu coração aberto e sincero. Eu não quero mais viver do meu jeito, seguindo as minhas vontades e desejos. Pai, eu reconheço que eu preciso mudar, que meu coração precisa ser transformado por Ti. Tira de mim todo orgulho, toda raiva, todo pensamento errado. Quebra tudo aquilo que me afasta da Tua presença, Senhor. Faz uma limpeza dentro de mim, molda meu coração conforme o Teu querer. Me ensina a amar como o Senhor ama. Me dá um coração sensível à Tua voz, disposto a obedecer, disposto a perdoar, disposto a viver em santidade. Espírito Santo, eu te peço, toma o controle da minha vida. Faz morada em mim de verdade. Eu não quero mais viver pela aparência ou por emoção. Eu quero ter uma fé real, firme, viva. Uma fé que te agrada. Transforma meu caráter, minhas atitudes, minhas palavras. Que as pessoas vejam Jesus em mim, não só quando eu estou na igreja, mas em todo lugar. Eu sei que sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Então, vem, Pai, me muda por completo. Começa por meu coração. Eu te entrego ele agora, em nome de Jesus. Amém. Qual é o problema dessa oração? Essa oração tem um problema sério. Coloca o cartaz aí, Henrique. Irmão Marcinho, o Senhor muitas vezes inspira ele nas coisas. Ele me pergunta assim: o que você quer que eu coloque? Eu falo: o que você quiser. O cartaz da mensagem. O abismo entre mente e coração. Olha lá. Você quer saber o problema dessa oração aqui? Quem fez foi aquele boneco azul ali, ó. É uma oração sem coração. Quem orou essa oração se chama ChatGPT. Eu entrei no ChatGPT e eu falei: me dá uma oração de uma pessoa que está pedindo para Deus mudar o coração dela. E ele me trouxe essas belas palavras. Aquele robozinho azul ali, ó. O problema dessa oração é que ela não tem coração. Clarice Lispector tem mais coração disso aqui. Poema de Augusto dos Anjos tem coração, isso aqui não tem. Machado de Assis tem coração, isso aqui não tem. Porque são só palavras. Ainda que falem de Cristo, ainda que sejam bonitas, ainda que pareçam palavras que nós falaríamos. O Senhor, ele está ouvindo isso aqui? Será que o Senhor, ele vai atender o ChatGPT e vai mudar o coração dele? Então, meus queridos, entendemos que o intelecto e as palavras não são suficientes para mudar as nossas vidas. E que, como eu disse para você no início, a sinceridade, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Meu filho Moisés, como os irmãos sabem, ele está no espectro autista, então tem semana que é muito difícil, tem semana que dá muito trabalho, tem semana que ele está bravo com tudo, nervoso com tudo, nada presta. E alguns dias desses, ele andou fazendo recorrente algumas coisas ruins, erradas, que a gente falou: Moisés, não faz, e ele fazendo. E aí, nesse dia, a gente chamou a atenção dele, falou com ele, colocou ele de castigo, e parece que nesse dia ele sentiu muito, assim, E aí a gente vê ele lá no sofá, irmãos, ele começou a chorar, e ele chorava. E ele dizia: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero ter essa vida fraca. Eu não quero, Senhor, ter essa vida fraca, me ajuda, Senhor. E a gente deixou ele lá, falou: opera, Deus, deixa o Senhor agir. Eu fico feliz quando ele tenta recorrer àquele que está sobre cada um de nós. E aí, depois eu fui perguntar para ele, né? Eu falei: filho, o que significa vida fraca? Aí ele falou: vida fraca é tipo assim, pai, é quando
eu sei que eu tenho que fazer as coisas certas e eu faço errado, e aí vocês brigam com a gente, comigo, e me põem de castigo, e desse jeito assim, né? E me põem de castigo, e aí eu pego, eu erro tudo, isso aí é vida fraca. Eu falei, Senhor, a sinceridade das crianças. Essa oração tem coração, Marcinho. Essa outra aqui de 25 linhas não tem. Então, irmão, nem que você vá orar e diga, Senhor, me ajuda nessa vida fraca que eu estou levando. Só fala isso. E você vai sentir a mão forte do Senhor te levantando. Tenho certeza. Porque é pela mão dele que nós estamos de pé. E que quando fracos caídos, é no colo dele que nós estamos. De maneira nenhuma estamos sós. Então, Mateus 15:8 nos diz, falei 8, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é possível eu ter apenas palavras? É possível. É possível ter apenas aparência? É possível. É possível eu ter apenas um jeito parecido com algo que seja real? É possível. Meu irmão, eu não quero invalidar aqui a tua caminhada, eu repito. Todos nós estamos numa caminhada muito difícil, porque senão às vezes você olha assim e fala, então já quer dizer que eu não estou perfeito ou eu não sirvo. Não, irmão, você está tentando, você está caminhando, você está percebendo que você está fazendo isso com intenção, está ok. A minha preocupação é a não intenção, é você entrar no modo automático, é você virar um chat GPT, irmão, é você virar uma inteligência artificial ou uma burrice artificial que seja. É você começar a agir de uma forma só porque sempre foi, só porque é assim, só porque foi do jeito que eu aprendi, ou o pastor Alexandre falou que é e ele sabe das coisas, eu vou fazer do jeito que ele falou. Não, irmão, tenha a consciência de chegar em Deus e falar, Senhor, eu não estou enxergando, eu quero enxergar. Senhor, eu não estou ouvindo, eu quero ouvir. Meu coração está demorando demais para mudar. Acelera, Senhor, me ajuda. Eu quero que você tenha essa consciência de colocar diante de Deus as suas fraquezas, porque senão nós nos esquecemos disso. E aí entramos no modo de honrar apenas com os lábios. Por quê? No verso 6 diz, o final do verso 6, olha, e assim, olha lá, verso 6, 15:6. Assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, por que eles só tinham palavras? Porque eles estavam invalidando a palavra de Deus. Quando você invalida a palavra de Deus, só sobram as suas palavras. E o que é invalidar a palavra de Deus? É quando você recebe a verdade. E como eu disse, você fala, mas não é bem assim, né? Você até entende. Não faz sentido. Mas eu não concordo. Já ouviu? Tem gente que fala assim, não, é inteligente, é até bonito, mas eu não concordo. Então vamos você concordar comigo, concordar com qualquer pregador. Agora a palavra de Deus está sendo exposta aqui para você. Não é possível que ela não está chegando até o seu entendimento. Aí eu te pergunto, como que você recebe ela? Você invalida ela por causa das suas tradições, por causa dos seus preconceitos, por causa da sua história, do que você sempre foi, por causa da sua coisa, não, eu sou dono de mim, ninguém me conduz, eu sei das coisas. Ok, quem que está te conduzindo? Que mente que está te conduzindo? É uma serpente? Irmão, é uma serpente. Qual serpente? Uai, tem outra? Uai, pode ser a serpente rastejante. Mas pode ser a serpente hasteada, que é Cristo Jesus. Porque serpente é conhecimento. Serpente significa astúcia, saber. Então você pode estar com o saber que come pó, o saber do chão, ou o saber do alto, que é Cristo Jesus. Então, quem invalida a palavra somos nós mesmos. É o nosso ser. Esse abismo é criado dentro do teu ser. E nós precisamos de uma ponte. E para finalizar, eu quero trazer para você então essa mudança. Lucas 24. Vamos ver lá Lucas 24. Vamos ver aqui duas pessoas que conversaram com Cristo e que havia um abismo ali entre a verdade, eles entendiam com o pensamento, mas não tinha descido para o coração deles ainda.
Lucas 24, verso 22. É em verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Está entendendo que eles estão jogando para lá, né? Falou, elas disseram que viram, disseram que tinha um anjo e disseram que ele vive. Eu não sei. Em outras palavras, eles estão dizendo isso. Elas disseram que ele vive. Olha o verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão. Eu gostei dessa expressão. Verificaram com exatidão. Ou seja, eles foram investigar. Eles foram realmente ter certeza. Eles foram realmente trazer para o entendimento os fatos. Será que levantou? Será que ressuscitou? Será que ele estava lá? Vamos olhar. Eles foram investigar o túmulo. Eles foram saber mesmo das coisas, assim como você fala, deixa eu investigar isso aqui, deixa eu entender se essa palavra é realmente assim, deixa eu ver se esse sentido grego é realmente igual o bispo Josué trouxe, porque eu aprendi um pouco diferente. E eles examinaram tudo e falaram, mas não o viram. Lembra lá dos olhos que não veem? Eles não viram. Às vezes você está assim, você examina tudo, mas você não vê, teu olho não enxerga. O olho espiritual. Aí eu gosto aqui, irmãos, 25. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração. Nécio, tem uma versão NVI que eu acho que diz assim, não inteligentes. Bom, não inteligente para você é o quê? O que é uma pessoa não inteligente? Não, fala de verdade. O que é uma pessoa que não é inteligente? É burro. Jesus chegou e falou, vocês é meio burro. Vocês não estão entendendo. Mas eu gosto quando ele diz assim, tardos de coração, lentos de coração. E aqui foi que eu me senti, na segunda-feira, quando eu vi a mensagem do domingo. Eu estou lento de coração. Ô Senhor, me ajuda. Lento de coração. Para quê? Para crer. Você pode ser rápido de coração para muita coisa. Tem gente que anda comigo, que a pessoa fala assim, tu viu aquela pessoa ali? Falei, sim, o que tem? Ela tem um negócio meio esquisito. Não fui com a cara dela. Falei, é mesmo? Para mim tá normal. Não, porque eu sinto as coisas. Para mim, eu bato o olho, eu já sei como a pessoa é. Eu falei, é mesmo? Eu, para a pessoa saber como ela é, eu converso com ela, falo tanto e ainda nem sei direito como é que é. E tu só olhou e já viu como é que ela é? Tem gente que é rápido para muita coisa. Agora, nisso aqui é lento de coração. E o verso 26 diz, 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava na Escritura. Jesus foi pregar de novo, tudo que ele tinha falado foi ele começar de novo. É por isso que a gente fica recebendo, irmãos, a mensagem o tempo todo aqui. Vai pregar de novo, e o pastor Josué vai pregar de novo, e o irmão Jansen vai vir pregar de novo, e os cooperadores vão vir pregar de novo, e o bispo vai pregar de novo, e vai ter estudo na quarta, porque nós estamos lentos de coração, mas graças a Deus que o Senhor tem misericórdia e tem paciência com os lentos de coração. Graças a Deus que Ele tem paciência. E Jesus teve paciência, chamou de burro ali, mas teve paciência, falou, deixa eu ensinar para vocês, aqui desde Moisés, e falou. Por quê, irmãos? Porque a cruz não faz sentido nesse abismo. Eles não conseguiram, por mais que o Senhor já tivesse falado, eles não conseguiram assimilar um Cristo que morresse numa cruz. Assim como Pedro, quando o Senhor ele disse, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra maus tratos. Pedro falou, não, Senhor não está entendendo. Olha aí, começou até a canção, o louvor, está acabando, vai dar certo. Pedro ali resistindo à cruz, a mensagem da cruz. Estes homens também resistindo, ele morreu, não tem jeito. E o Senhor falou, não, deixa eu explicar para vocês a mensagem da cruz. Irmãos, a cruz é a ponte nesse abismo da sua mente e do seu coração. Apenas com uma cruz é possível passar de um lado para o outro. É a cruz que nos liga a nossa mente ao coração. Você precisa
Quando a mensagem ela não é sobre cruz, ela desce para o coração rapidinho. É só vitória, é só bênção, é só crescimento. Quando a mensagem ela vem com a cruz, ela fica lá do outro lado, ela não passa para o coração. Aceita a cruz em nome de Jesus. Faz dessa cruz uma ponte para que essa palavra vá até o teu coração. E aí então no verso 30 nos diz: e aconteceu que quando estavam na mesa tomando o pão, aleluia, abençoou e lhes deu, e então se lhes abriram os olhos. É comendo o pão vivo, irmãos, é se apropriando de Cristo, é fazendo com que Ele seja parte do teu ser, que os nossos olhos se abrem. E quando os olhos se abriram, eles o reconheceram. E no 32 diz: porventura não nos ardia o coração quando ele falava? É porque a mensagem chegou no coração, irmão. Ela desceu da mente e ela veio para o coração, e o coração ardeu. E aí volta lá no tema lá, meu irmão. Aí nós temos de um lado o ChatGPT, que faz as orações mais bonitas que você viu. Mas do outro lado você tem alguém com o coração fervendo, de desejo, de ver, de conhecer, de converter-se e de ser curado. E é isso que o Senhor nos chama. Se o abismo, irmãos, que nos atrapalha, se chama resistência, é resistir, a palavra, a gente resiste. A forma de que nós sejamos curados se chama rendição. Tem a redenção, mas eu quero te falar sobre rendição. É quando você entende que como Cristo se rendeu na cruz, o único gesto que você tem que ter na sua vida é: Senhor, eu me rendo à tua palavra. Eu vou parar de resistir. Eu me rendo. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego. Tem uma canção que diz: eu me rendo aos teus pés. Quem sabe? És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, que eis-me aqui. Essa é a nossa oração nessa manhã. Que Deus abençoe a todos.